participação por meio do chat. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões de práticas colaborativas e da advocacia na mediação e na conciliação, tem a honra de apresentar o webinar 7º Rodas de Mediação e Colaboração, evento promovido pelas referidas comissões com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor José Mandini, secretário-geral da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação da OAB São Paulo. Obrigado, Davi. Obrigado, Fabiana, os dois representantes aqui da Secretaria das Comissões, que tanto nos ajudam nos nossos eventos. E bem-vindos ao 7º Rodas de Mediação e de Colaboração. Vou fazer um breve histórico aqui do Rodas para que todos possam se atualizar. Iniciamos 2021 com a 5ª edição desse projeto e a presença da queridíssima doutora Fernanda Levi, advogada, mediadora e presidente do CONIMA. Batemos recorde de público com mais de 200 pessoas. No último Rodas, tivemos a presença da juíza de direito, doutora Vanessa Alfiero da Rocha, titular da 2ª Vara da Família e Sucessões da comarca de São Vicente. As edições anteriores também não deixaram a desejar e tivemos convidados tanto especiais como o Dr. Spencer Siddle, presidente da Comissão de Direito Digital desta casa, doutora Cláudia Elizabeth Schwerz, presidente da Comissão de Direito Processual Civil, também dessa seccional do OAB. Na edição de mês de outubro, a fundadora e presidente do ICFML, Ana Maria Maia Gonçalves, e na última edição do ano de 2020, pudemos contar com a ilustre presença do nosso vice-presidente, doutor Ricardo de Toledo Santos Filho. Além de todos os nossos convidados perguntadores, né, que carinhosamente a gente chama de convidados perguntadores, que abrilhantaram muito e nos proporcionaram belíssimas trocas de aprendizado e de experiência. E nesse 7º Rodas de Mediação e Colaboração, que é uma iniciativa da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação e da Comissão de Práticas Colaborativas, ambas da Ordem dos Advogados de São Paulo, para estimular e realizar a troca de experiência e conhecimentos entre todas as comissões dessa casa, teremos hoje, no 7º Rodas, como convidado especial, o doutor José Fernando Simões, professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP e vice-presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor José Fernando Simões, né? Como todos o conhecem, doutor Simão. Doutor Simão, muito bem-vindo ao nosso 7º Rodas. E antes de partir para as apresentações dos demais convidados, que ficarão responsáveis pelas perguntas ao doutor Simão, preciso anunciar todas as comissões apoiadoras a este movimento inédito que demonstra que as comissões da Ordem dos Advogados de São Paulo estão unidas e focadas nos mesmos propósitos. São muitas comissões, então eu vou agrupar para a gente não tomar muito tempo. A começar pela Comissão de Cultura e Eventos e a Comissão de Direito Sistêmico de São Paulo. E as comissões que atuam com mediação, conciliação, arbitragem, direito sistêmico, práticas colaborativas e meios alternativos de resolução de conflitos em geral, da Ordem dos Advogados. Da terceira subseção de Campinas, da subseção de Franca, de Mogi das Cruzes, de Santo André,
de Itapetininga, de Itu, de Mauá, subseção de Praia Grande, subseção de Vargem Grande Paulista, 16ª subseção de Bragança Paulista, de Marília, São José dos Campos, Taboão da Serra, Suzano, 44ª subseção de São Vicente, de Itapetininga, de Presidente Prudente, comissão do OAB Concilia, da 13ª subseção de Franca, e as subseções da capital, que é a subseção de Santana, subseção Nossa Senhora do Ó, subseção do Butantã, subseção de Jabaquara, de Pinheiros, de Ipiranga, OAB Concilia da 101ª subseção do Tatuapé, recém-apoiadora, e Comissão de Direito Sistêmico também do Tatuapé. E, por fim, agradecemos ao presidente dessa casa, doutor Augusto Silva dos Santos, e ao nosso vice-presidente, doutor Ricardo Toledo Santos Filho. Divulgados os apoios, vamos às nossas convidadas perguntadoras. Pela ordem. Doutora Mônica Ribeiro de Andrade Gama, advogada, pós-graduada em Direito de Família e Mediação de Conflitos, bacharel em Psicologia pela USP, fundadora do IBPC, que é o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, e diretora da Comissão de Práticas Colaborativas do Instituto Brasileiro de Direito de Família, do IBDFAM, e presidente da Comissão de Práticas Colaborativas desta casa, que está desenvolvendo um lindíssimo trabalho que a gente tem acompanhado bem de perto. Nossa querida e amiga coorganizadora deste evento. Na sequência, a doutora Nathalie Martinez Biasi, advogada formada pela USP, mediadora, formada pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, sócia fundadora do Instituto Mediação Luiz Flávio Gomes e vice-presidente da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação da Ordem de São Paulo. Mãe da pequena Chiara, né? Bonitinha. Na sequência, doutora Tânia Almeida, mestre em Mediação de Conflitos, pós-graduada em Sociologia e Gestão Empresarial, acreditada pelo Mediators do CADR, Center of Effective Dispute Resolution, e integrante do painel de mediadores do IMI e do CPR, diretora de mediação do CONIMA, autora da obra Caixa de Ferramentas em Mediação e coorganizadora da obra de mediação de conflitos para iniciantes, praticantes e docentes, sócia fundadora e diretora-presidente do Mediário. Certo, Tânia? Na sequência, doutora Fabiana Alves, advogada e linguista, graduada pela USP, especializada em Direito Família e das Sucessões pela EPD, em Direito Empresarial pela PUC e em Métodos Adequados de Solução de Conflitos pela EPM, Escola Paulista da Magistratura. Mediadora capacitada pela AUGE Mediaras, pela ESA e pelo Instituto Mediativa. Advogada colaborativa, fundadora do movimento Mulheres com Direito e conselheira seccional da OAB nesta gestão. E, por fim, Ana Luísa Godoy Isolde, advogada, mediadora com certificação internacional Master ICFML e EMAI, mestre em Direito do Estado, mestre em Negociação e Mediação pela IUCB, Instituto Universitaire Kurt Bosch, na Argentina, e minha presidente da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação. E assim, com todas as nossas moças apresentadas hoje, neste final de tarde, acreditamos que com o quilate dessas nossas convidadas perguntadoras e tendo o ilustre doutor Simão ao centro da nossa roda de perguntas, o programa de hoje vai ser altamente rico em informações e troca de experiências. Vou explicar como o Rodas funciona para todos. Perguntadoras e convidado permanecem na tela o tempo todo.
Cada perguntado terá a oportunidade de fazer 2 perguntas, uma em cada rodada, que devem ser respondidas pelo nosso convidado, o Dr. Simão. As perguntas devem ter temas relativos à área de expertise da perguntadora, à área do convidado ou à área de mediação ou colaboração. De preferência, a intersecção de todas essas áreas. Mas as perguntas são livres e não são roteirizadas. As perguntadoras não têm direito à réplica, nem o convidado à tréplica. Portanto, esgotem suas questões nas perguntas e, portanto, nas respostas, doutor Simão. Sejam claros, objetivos, porque o tempo também é limitado. Hoje, começamos aqui às 17h, vamos até às 18h45, aproximadamente. Qualquer dúvida, questionamento deverá ser resolvido pelas presidentes das comissões organizadoras desse evento, a Ana e a Mônica. Estamos combinados? Todas as regras, procedimentos aqui do nosso Rodas. Então, eu já me alonguei demais. Mônica Gama, por favor, sua primeira pergunta ao doutor Simão, que já faz a pergunta, já passa direto para o doutor Simão, que pode fazer a sua introdução. Só que eu não resisto, Zé. Eu tenho que falar um pouquinho. Eu tenho que falar um pouquinho antes de fazer a pergunta. Simão já me conhece um pouco, né, Simão? De longa data, que eu fui aluna dele na pós, né? De muito tempo. Então, eu não resisto. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou feliz da vida de estar aqui hoje, recebendo, além de, obviamente, o meu querido Simão, que é um querido para mim, uma pessoa que eu admiro muito. Logo que a gente começou a trabalhar também as práticas colaborativas, a gente apresentou, eu e a minha querida Sandra Bayer, que está aqui na plateia, que me introduziu nas práticas colaborativas, a gente apresentou um trabalho dentro de um congresso paulista do IBDFAN, e tiramos primeiro lugar dentro do material que a gente apresentou, que eram as práticas colaborativas. Eu não lembro exatamente o título, era um trabalho científico e a gente apresentou lá no congresso do IBDFAN. Tiramos o primeiro lugar. Eu lembro que eu desci do palco que a gente apresentou, eu e a Sandra fomos pegas de última hora. Não, apresenta aí para o pessoal no intervalo, a gente apresentou, a gente desceu do palco, o Simão falou assim, você pode escrever para mim um verbete para o meu dicionário de direito de família sobre multidisciplinaridade, sobre interdisciplinaridade? Eu falei, legal, para quando? Semana que vem. Espera aí, Simão, não sei o quê. Ainda estava, né, chegando e tal. Eu falei, bom, mas eu fiquei meio tensa tal, e aí escrevi tudo. Eu lembro que depois que eu acabei, ele me fez um elogio, e assim, acho que eu fiquei um mês sem dormir, Simão, só assim, eu enquadrei aquele elogio, deixei no meu quarto, e fiquei, ai, meu Deus, o Simão me elogiou. Você não sabe a emoção que eu senti com aquele elogio. Então, é uma emoção estar com você aí, porque eu realmente, emocionada, te admiro muito. Tânia, não preciso nem dizer, né? A Tânia é precursora das práticas aqui no Brasil, foi a pessoa que foi essa visionária que foi para os Estados Unidos junto com outras advogadas e que chegou lá e viu as práticas colaborativas e falou, opa, né? Isso daqui é interessante. Que tal a gente trazer para o Brasil? Já conhecia a mediação, eu lembro direitinho dela contando para a gente que ela tinha um mediário na época e o contador dela conversava, e aí, você quer continuar na mediação? Quer continuar mantendo a mediação? E ela, lógico, mediação, vamos lá. E ele falava assim, mas tem certeza que você quer continuar investindo nessa área? Mas é lógico, e vamos lá. E assim como ela foi visionária na época que ela começou na mediação, mais visionária ainda na época das práticas colaborativas, e insistiu e trouxe as práticas para o Brasil junto com essas advogadas, e como não poderia deixar de ser, hoje nada na vida é por acaso e coincidências não existem, e sim sincronicidade. Hoje, dia 13 de abril,
faz 7 anos que o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, estamos aqui hoje com a Marília, que é presidente hoje do Instituto, faz 7 anos, né? E a gente fundou o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas no Rio de Janeiro, na casa da Tria Almeida. E aí descobri hoje de manhã, numa reunião do conselho do IBPC, do Instituto, que hoje exatamente é o dia que a gente fundou o Instituto. Então, fiquei feliz e estou feliz de estar comemorando essa data dentro do Rodas de Mediação e Colaboração nessa ocasião. Para quem não conhece, obviamente, boa parte de quem está aqui conhece já as práticas colaborativas, que é um método interdisciplinar de administração de conflitos, que traz uma equipe multidisciplinar trabalhando junto com os advogados. A gente agrega uma equipe de profissionais de saúde mental, então psicólogos, assistentes sociais, que têm por formação pessoas com uma formação em terapia sistêmica ou terapia familiar, terapia sistêmica, basicamente, porque pode ser também aplicada na área empresarial, e essas pessoas também podem se cercar de financeiros que, em equipe, trabalham de uma forma interdisciplinar para ajudar essas pessoas a administrarem os seus conflitos. Os conflitos são inerentes ao ser humano, então tudo da maneira como a gente encara o conflito. Se a gente encara o conflito de uma maneira negativa, a gente vai lidar com o conflito de maneira negativa. Então, a maneira como se lida com o conflito é a grande questão. Só que a gente sabe que existe espaço para tudo, né? Então, é o chamado sistema multiportas. A gente sabe que quando a gente recebe o cliente no nosso escritório, ele vem cheio de tristeza, de mágoa, de melancolia, de problemas e o conflito à flor da pele. E a gente, como advogado, tem a missão de estar lidando com esse conflito. E aí, Simão, você foi, como sempre, brilhante e escreveu aí, numa época que a gente está vivendo agora, triste e, ao mesmo tempo, emblemática, e que está trazendo nossa cara para bater, e a gente está tendo que se deparar com realidades complicadíssimas como a pandemia, e onde o que era real não é mais, onde o que era verdade não é mais, principalmente no direito de família, né? Também no mundo empresarial, mas no direito de família, que é o nosso mundo, né, Simão? A gente vê a guarda que era materna, hoje em dia já, né, a gente quebrando paradigmas, essa coisa das visitas que a gente já estava com essa quebra de paradigma de estar, né, uma questão das visitas estarem muito mais divididas. Hoje a gente está de novo voltando àquela questão de estar mais quebrado, de ter que fazer 15 dias, né, para salvaguardar a criança por causa do vírus, pandemia, etc e tal. Estamos voltando à questão de como é que fica a prisão por alimentos, porque como é que vai prender se o cara vai para a cadeia no meio de uma pandemia, como é que ficam os institutos, né, de direito de família dentro do contencioso, né? E como é que fica, como você mesmo escreveu no artigo que você recém publicou, em 13 de março, né, lá atrás, no comecinho da pandemia, que continua sendo verdade hoje em dia, né? Infelizmente ainda muita verdade. Como é que fica, nesse momento de crise pandêmica, a aplicação das normas jurídicas no momento de pandemia? E aí a gente volta a falar, como você colocou no seu artigo, na questão de bom senso, né? Bom senso é algo que todo mundo acha que tem, você colocou no seu artigo, que eu achei perfeito, mas na hora de definir o conceito, a gente acaba esborrando que o nosso bom senso termina onde começa o bom senso do outro, e todo mundo acha que tem bom senso, e como é que fica esse bom senso, né? E aí tem a questão de que, será que a doutrina e a legislação tem que dar conta de todos os casos? Porque se ela não dá conta, ela é incompetente, e se isso não acontece, vai ficar a ponto do juiz ter que aplicar e, né, pegar o fato e colocar na norma, ou os próprios clientes vão ter que dar conta dos conflitos? Como é que fica isso? Será que eles vão ter o bom senso que eles precisam ter para lidar com os próprios conflitos?
fica esse questionamento, né? Ficou isso no ar um pouco no seu artigo, e é esse o questionamento que você coloca de uma maneira tão sábia no seu artigo, né? Como é que a gente lida com isso? E aí vem a minha pergunta para você, e a gente estava discutindo um pouquinho, eu e o Zé, antes de abrir aí a nossa... Eu até remodelei um pouquinho a minha pergunta, antes de abrir o Rodas. Em que circunstâncias você acha que um advogado de família deve, de fato, recorrer a esses métodos que a gente está colocando aqui como adequados ou alternativos de solução de conflitos? Em que momentos a gente deve recorrer ao litígio e em que momentos você vê como ideais para recorrer a esses métodos de mediação ou práticas colaborativas? Como é que você vê isso? Bem, boa tarde a todos, boa tarde às minhas arguentes. Isso aqui parece uma prova de livre docência no Largo São Francisco, tem uma roda e você é bombardeado por perguntas de pessoas competentes, pessoas de destaque na área, mas pessoas amigas. Realmente, a Mônica, a Sandra, a Marília, algumas das que eu vejo aí, assim, circulando os nomes pelo chat, são pessoas que eu conheço há muitos anos. Eu tinha mais cabelo e menos barriga. Mas, primeira, gratidão à OAB, as duas comissões que se uniram para me receber nessa tarde. Muito obrigado, Ana Luísa, muito obrigado à Mônica. Um agradecimento também especial à própria OAB, que, afinal, é a nossa casa, que patrocina esses eventos maravilhosos em que a gente pode crescer junto. O palestrante que aprende com os arguentes que aprendem com o palestrante e a audiência que, no fundo, nos dá esse input para que a gente reflita sobre novas questões. Eu preciso só fazer uma nota de agradecimento a duas pessoas. Uma nota ao amigo Zeno Veloso, que perdemos agora recentemente. Todos os eventos eu vou falar isso para o resto da minha vida, é um combinado meu. Eu não deixarei de homenagear o Zeno, nem que seja com uma palavra. Zeno, muito obrigado. E eu não posso falar muito também, porque a Mônica sabe que eu ando me emocionando, e daí eu tiro um pouco do foco da palestra. E o segundo agradecimento hoje é à professora Águida Arruda Barbosa. Afinal, foi ela que, pela primeira vez, disse para mim a palavra mediação. Quando a Águida disse, eu não sabia o que era, e eu li mediação pela Águida. E é verdade que depois conheci a Sandra e a Mônica naquele evento de BDFAN, e depois houve o verbete, enfim. Então, uma palavra de gratidão à Águida, que afinal me apresentou esse mundo do qual eu faço parte de maneira indireta. E antes de responder a Mônica, vem um disclaimer. Eu realmente ando fugindo de eventos virtuais porque ando cansado. Eu acho que eu estou com aquela estafa eletrônica. Mas quando a Mônica me ligou, eu estava até fora de São Paulo, eu falei, nossa, mas eu não posso perder a chance de conversar com os amigos e amigas da OAB sobre um tema tão relevante. Então, o disclaimer é que talvez o convidado não tenha sido tão preparado para a área que vocês atuam quanto poderia ser, mas o convidado promete se esforçar para tentar responder da melhor maneira possível. Mônica, só uma pergunta técnica para cumprirmos horários. Normalmente as respostas durariam quanto? Só para eu me organizar, porque às vezes eu sou mais prolixo do que eu deveria ser-lo. Acho que em torno de 10 minutos, 8, 10 minutos. 8, 10 minutos, tá. Então, eu queria dizer o seguinte, o momento que nós vivemos, Mônica, é um momento muito curioso. Eu talvez dissesse o seguinte, quando a gente fala em mediação, eu sempre advoguei como nos processos em que eu havia advogado que sugeriu a mediação, eu sempre sugiro a mediação, eu sempre indico a mediação. Eu não sou mediador por formação, portanto, eu não sou o mediador, mas eu indico a mediação porque eu sou fã dela. Na área de família, eu já indiquei inúmeras vezes, mas mesmo na área empresarial, contratual, em que há litígio, eu também já indiquei, e em todas as minhas indicações eu tive muito bom resultado. Eu aprendi muito cedo que mediação não é conciliação, que mediação não é para terminar em acordo, se terminar pode até acontecer, mas não é esse o objetivo, que mediação não resolve conflito, mas depura, administra, às vezes reduz o grau de litigiosidade, que só estão brigando por 10 coisas, pode ser que após a mediação a gente brigue por uma, mas com consciência da razão real do litígio. Então, tudo isso eu aprendi muito cedo, inclusive ouvindo depois da Águida, Gisele, Sandra, a própria Marília, a própria Mônica. Então, eu sou um sujeito que, na minha advocacia, indico a mediação sempre que acho que haja a menor das brechas ou espaços. Agora, eu queria trazer isso para o tempo de pandemia para responder a sua pergunta no tempo de pandemia. O tempo de pandemia é um tempo especial. E por que ele é um tempo especial? Porque ele é um tempo inédito nas nossas existências. Como eu não acredito que alguém tenha passado e ainda esteja vivo nesse grupo que nos assiste pela Primeira Guerra Mundial, que foi o único evento que se equipara à pandemia que nós vivemos hoje,
em termos de impacto na vida das pessoas, mas a pandemia tem um agravante com relação à Primeira Guerra Mundial, porque a pandemia pôs 80% do PIB mundial em lockdown, ou seja, nem a Primeira Guerra, nem a Segunda Guerra causaram tamanho transtorno econômico, como nem a Primeira nem a Segunda Guerra viveram uma crise sanitária, indicaram uma crise sanitária mundial a ponto de trancar a população em casa. O que nós estamos vivendo é uma situação piorada do que se viveu na Europa na Primeira e na Segunda Guerra. E como essa situação é absolutamente inédita nas nossas vidas, é a primeira vez que a humanidade se depara com ela, sempre é uma questão, né? Como é que eu reajo juridicamente diante da pandemia? Então, para começar a responder a Mônica, se eu tenho muita certeza que eu vou ganhar aquela ação, porque eu sou credor de um cheque que simplesmente você assinou e não pagou, mediar, mas para que mediar se eu vou ganhar? Não faz sentido perder tempo com isso, pensa a parte mais incauta. Não, vamos logo para o pau, eu quero ir logo para a pancadaria. Os tempos de pandemia, isso vale para a família, mas não só, viu, Mônica? Para os contratos também. Eu estou participando agora de algumas arbitragens grandes em matéria de revisão contratual, que evidentemente eu não posso citar por conta do sigilo, mas estou participando. Há uma sensação de que é bom conversar, olha o termo que eu vou usar, Mônica, conversar antes de brigar. O conversar é um termo popular, eu não falei em mediação. Vamos ver se a gente consegue se ajustar antes de brigar. Porque, no fundo, me parece que o que nós vivemos hoje é um momento de insegurança. Eu até escrevi para a terceira edição do meu Código Civil Comentado uma apresentação longa falando da pandemia. Há uma sensação social de desconforto ou de desamparo, como se o direito civil não desse conta de resolver esses problemas atuais, porque, afinal, acabei de dizer que estamos vivendo pela primeira vez. Essa situação de desamparo e de desconforto, ela gera dúvidas sinceras e legítimas em quem aplica o direito, juízes e árbitros, e em quem advoga, nós, e nas partes que estão envolvidas no litígio. Então, um momento é de insegurança. Parece, porque a pandemia durou 1 ano já. Se fossem 3 meses, era outra leitura. Se fossem 6, era outra leitura. Nós estamos há 1 ano no mundo pandêmico. Parece que, socialmente, se sente que nós estamos inseguros. Medo do vírus, medo da morte, medo do desemprego, medo de faltar alimentos e medo de decisões judiciais que não têm precedentes no sistema brasileiro. Esse medo, ele é evidente. A gente que advoga já há algum tempo sabe muito bem como a gente estuda, por exemplo, jurisprudência para tentar mostrar para o nosso cliente, para a nossa cliente, a chance maior ou menor de sucesso. A gente que advoga na área de família conhece bem as questões pessoais que acabam muitas vezes desaguando nas questões pessoais em perícia, nas patrimoniais, em jurisprudência sobre temas como FGTS, Fundo de Garantia. Então, no fundo, o advogado, como dizia o Calamandrei, é o primeiro juiz da causa. A gente está antenado no que está acontecendo e dá bases ao nosso cliente para ele ter segurança ou insegurança. Por exemplo, há casos em que a jurisprudência está dividida. E que eu vou dizer, você está entrando no 50-50, risco de sucesso ou de derrota. A pandemia, Mônica, gera isso, uma dúvida. O que será que o juiz vai decidir no meu caso? Porque os juízes têm que decidir. Então, vamos lá. Um tema que você trouxe agora. Guarda de filho. Naquele artigo, que é de 7 de abril de 2020, completou 1 ano agora, e eu pus a data no título para dizer que era um artigo datado, não é um artigo perpétuo, é um artigo emergencial e transitório como o RJET. Eu disse claramente que essa leitura do melhor interesse da criança não poderia ser feita sem considerar a saúde pública. E até me lembro, Mônica, que eu dei uma palestra na Paraíba com a amiga Maria Cristina Santiago, e ela disse, Simão, o problema não é só olhar o menor e o pai, o menor e os avós. É o sistema público se suporta uma transmissão do vírus, ou seja, será que se a gente levasse em consideração o avô quer ver o neto quer ver o avô, e ambos dizem, dane-se se eu eventualmente pegar o vírus, será que há esse direito de ser contaminado porque eu não me preocupo com o vírus? Se eu vou atulhar um sistema público de saúde, que eu posso tirar a vaga de outros que se preocupam com a sua própria saúde? Então, a discussão, Mônica, ela é muito mais profunda do que olhar o melhor interesse da criança, conviver com o pai ou com o avô. É olhar o melhor interesse da criança, olhar o direito à saúde como algo coletivo. Por que eu te digo isso? Porque quando as UTIs
quase colapsam, como quase colapsaram mês passado, e São Paulo faltou muito pouco, porque eu tenho informações, não só inside information, eu tenho leitura de informações. Então vamos manter tudo igual, Mônica. O pai vê o filho a cada fim de semana, aquela guarda unilateral tradicional, só para falar daquele modelo que é arcaico, mas ainda existe. Ele pega na sexta, devolve no domingo, o pai leva um dia na escola, a mãe leva outro. Bom, mas será que aquela circulação da criança atende ao interesse da criança? A criança não morre de Covid, Mônica. Quem disse que criança não morre de Covid? Olhem os índices de morte no Brasil. Tudo bem, morreram aqui 300 mil pessoas, morreram 750 crianças de Covid. Mas o número é pequeno. Mas se for seu filho, não é pequeno, o número é total. Porque se morreu uma criança da sua família, o número é total. Os idosos morrem de Covid. Eu disse isso, Mônica. Fui muito criticado por 2 ou 3 mulheres da área jurídica que disseram, mas na Itália, que é na Itália, não suspendeu visita. Eu falei, bom, cada país tem o direito que merece. Eu não consigo ler o dia de família nesse momento, não consigo, senão por melhor interesse da criança, direito à saúde e a questão pública de lotação de UTI. Isso não é um ponto irrelevante. Mas sabe o que aconteceu, Mônica? Parecia irrelevante naquela época, porque isso só explodiu um ano depois. Naquela época virou motivo... o Simão é exagerado. Eu dava o exemplo do pai médico, que vai ter que ficar sem ver a criança, porque ele põe a criança em risco. Simão, mas pai médico é um só. Daí eu mudava. E o pai que está no transporte público, que tem alta fonte de contaminação, sendo pedreiro, sendo advogado, sendo marceneiro, sendo enfermeiro. Então eu comecei a fazer uma reflexão, porque assim, Mônica, a primeira coisa que a pandemia gerou foi uma negação. É uma gripinha. E não estou dizendo presidente, estou dizendo quem escreve na área jurídica. Tudo passa logo. Vamos devagar. Não passou logo. 1 ano é tempo pra caramba. Então, eu ia te dizer que nesse quadro pandêmico, para responder a sua pergunta, e depois nas próximas eu posso desenvolver mais essa questão da releitura das categorias do tempo da pandemia, do direito de família, prisão de devedor, mas para não tomar o tempo das outras colegas que querem perguntar, eu diria que me parece que num tempo de insegurança, a mediação não é que ela é relevante ou importante, ela é o que tem de melhor. Se a gente conseguir, pela mediação, depurar o conflito, eu sempre digo, baixar a guarda, suavizar esses ímpetos que às vezes são destrutivos dos fins da conjugalidade, num mundo em que eu não sei como virar a decisão, porque não há jurisprudência, eu não tenho dúvida que é o momento para mediação. Eu não tenho dúvida. E eu falo mediação porque é a prática colaborativa que eu mais conheço. Mas, assim, em geral, o que eu puder usar de sistemas hors de judiciaire, fora do judiciário, para que eu consiga minimizar a dor e sofrimento, é o momento. Porque o advogado que hoje sentar para frente do cliente e dizer assim, você vai ganhar a guarda assim ou assado, ele é incauto, descuidado. Ele tem que dizer, hoje a situação está em aberto. Porque o juiz que disser, o pai não vai ver o filho porque está com plano de crise sanitária, não é mais o maluco que quer acabar com a relação paterno-filial. Não é o maluco. O juiz que disser, o avô vai ver o neto por Instagram, por rede social, WhatsApp ou Zoom, isso hoje, eu diria que é quase o óbvio, com as cautelas que a Gisele lembra, né, Mônica? Sempre fala, tem crianças muito pequenas, que não podem ter Zoom. Eu não vou aqui também fazer uma grande ilação sobre as questões de quem consegue ter Zoom, a idade, que não é o caso. Isso aqui não é um debate de detalhes de visita. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, para mim, em momentos de crise sistêmica, que o sistema parece não dar conta do recado, as práticas colaborativas seriam a solução ideal para qualquer processo, e não processo judicial, processo familiar em andamento. É essa a minha leitura, tá certo? Obrigado, professor Simão. É extremamente relevante você ter trazido as crises sistêmicas, esse momento pandêmico que nós estamos vivendo e essa necessidade da gente resolver os conflitos. Na sequência, eu vou passar, então, a palavra à doutora Nathalie Biasi. Por favor, Nathalie. Oi, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim. Então, primeiro, também, como a Mônica, não vou deixar de falar algumas palavras rapidamente, mas realmente é uma honra enorme estar aqui, é uma alegria enorme estar participando desse evento, tendo a chance de ser uma das perguntadoras, não só pela companhia dos outros perguntadores aqui, das outras perguntadoras, a Fabiana, a Mônica, claro, e
em especial também a Ana Isolde e a Tânia Almeida, que foram já minhas professoras, já as vi palestrarem, tanto online quanto presencialmente. Então, para mim é um orgulho muito grande estar aqui ao lado de vocês, podendo fazer parte desse evento do Rodas de Mediação e Colaboração, que também é um evento que a cada edição fica mais e mais interessante, está realmente muito bacana. Então, obrigada também pelo convite. E também queria falar rapidamente, Simão, que eu fiz São Francisco. Eu acho que você não deve se recordar de mim, mas eu fui sua caloura. Na verdade, não sua caloura exatamente, mas eu entrei no ano, eu acho que no ano anterior você tinha saído, mas você ainda estava, claro, sempre na faculdade, sempre muito participativo, e eu sempre te admirei muito, desde a primeira vez que eu te via na faculdade, a forma muito veemente de você fazer os seus debates, o seu raciocínio muito afiado, muito lógico. Então, é uma honra para mim estar aqui podendo fazer uma pergunta sobre o tema da mediação para você hoje. Então, agradeço realmente a todos. E para não me alongar, a minha pergunta, uma das coisas que eu acho muito, muito bacanas que a comissão, especialmente a Ana Isolde, que encabeçou essa ideia, de, em princípio, já mudar o nome, né, da comissão, que antes era a comissão da mediação, e depois é a comissão da advocacia na mediação, porque é sempre o enfoque da gente trazer o advogado para a mediação, né? Convidar os advogados a conhecerem cada vez mais e usarem cada vez mais os métodos compositivos, autocompositivos. Então, a mediação, práticas colaborativas, etc. E, nesse sentido, o que eu queria perguntar para você, Simão, porque eu fiz muito já de visitar escritórios de advocacia para falar sobre mediação com advogados. Já fiz isso durante muito tempo. E muitas vezes eu ouvia as objeções dos advogados em relação à mediação na hora de oferecer a mediação para o cliente. Então, o advogado me colocava inúmeras objeções, desde, mas o meu cliente vai querer saber por que ele vai ter que ter esse custo, se depois pode não ter acordo, e aí ele vai ter que se socorrer do judiciário. Então, para que tem essa etapa? Que vai só acrescentar, entre aspas, um custo que não é necessário, especialmente na mediação privada, né? Quando a gente fala de mediação privada. Mas, ou então, muitas vezes eu ouvi isso, não, eu não acredito na boa-fé da outra parte. Se tivesse boa-fé, não teria o litígio para começo de conversa. O que também não necessariamente é verdade, a gente sabe disso. Ou, muitas vezes, eu percebia que era um próprio desgaste do advogado em relação ao outro advogado. Eles já tinham feito tanta negociação que a relação já estava muito desgastada e eles nem queriam sentar na mesa para participar de uma mediação ou buscar as práticas colaborativas, porque eles não queriam mais ter contato com outro advogado. Às vezes, era uma dificuldade do próprio advogado em estabelecer qual é o papel do advogado na mediação e qual é o papel do mediador, porque o cliente diria assim para ele, mas, doutor, se eu contratei você, se eu tenho você como advogado, por que eu vou precisar de um mediador? Então, inúmeras objeções eram colocadas. Então, a minha pergunta é, na sua prática como advogado, quais são as maiores dificuldades que você encontra ao oferecer outras formas que não o judiciário para os seus clientes e como você consegue contorná-las para realmente levar a cabo, buscar outros caminhos. Obrigado. Olha, Nathalie, eu entrei na São Francisco como aluno em 92 e saí em 96. Daí eu comecei o mestrado em 97, terminei, emendei no doutorado e terminei o doutorado em 2007, passei com o curso em 2008. Eu brinco que eu não saí da São Francisco no dia que eu entrei. Ou eu sou muito burro, ou alguma coisa eu tenho para contribuir para a faculdade. Mas realmente eu entrei em 92, não saí até hoje. Agora eu sou professor e minha livre docência é de 2011. Você tem uma cara conhecida, viu? Assim, a gente olha e fala assim, essa moça eu já vi em algum lugar. Mas como a gente já viu em algum lugar, em muitos lugares, eu também não sei te dizer se é da Sanfran dos anos 90 ou se é das nossas andanças pelo Brasil. Deixa eu dizer só uma coisa para a sua pergunta. Eu estava dizendo agora, eu resolvi na pandemia, Nathalie, fazer algumas coisas para tirar a cabeça do direito, para não ficar louco. Então, eu tenho alguns métodos de refrigeração mental. Ao invés de eu pôr a cabeça na geladeira, eu assisto alguns cursos para ter um relaxamento, né? E eu assisto a um curso de ópera, em que o professor dá aula sobre uma certa ópera, ele explica a área. Outro dia eu falei de ópera, o senhor está cantando? Não canto porra nenhuma. Eu assisto uma aula sobre história da ópera e assisto a uma ópera.
Mas eu estava dizendo para ele o que eu vou dizer para responder sua pergunta, né? Hoje nós assistimos a italiana na Argélia, que é do Rossini, que é uma ópera bufa, e as minhas colegas, que são expert em ópera mesmo, as senhorinhas conhecem tudo, já viram ópera no mundo inteiro, viraram o nariz para a ópera. Ópera bufa, ópera cômica, isso é ópera de segunda qualidade. Eu vou usar isso para falar o que eu falei na ópera e começar a te responder, e não estou fugindo da pergunta. Se você pegar uma pessoa que nunca ouviu ópera na vida e colocar para assistir o Wagner, que os experts em ópera acham que o Wagner é o que há de melhor em todo o universo, por exemplo, a tetralogia do Anel, o sujeito vai assistir meia hora, vai dormir o resto, vai te xingar e nunca mais vai pôr o pé numa ópera. Se ele levar para assistir a italiana na Argélia ou o Barbeiro, é capaz que se conquiste um novo adepto que vai, nossa, que coisa agradável, para pelo menos assistir outras óperas bufas e cômicas e começar a se interessar pela ópera. Então, aqui eu vou usar uma locução que é óbvia. Por que a pessoa resiste à mediação? Primeiro, que ela não sabe o que é mediação. O advogado médio acha que mediar é conciliar. Então, isso é um fato. Eu vou fazer uma mediação para chegar num acordo. É uma frase, assim, que eu ouço 1000 vezes por dia, doutor. Mas se eu fizer a mediação e não chegar no acordo, como se fosse assim, causa e efeito. Mediar é acordar. Se não chegou no acordo, é porque não houve mediação ou a mediação foi mal feita. Então, Nathalie, eu acho que a primeira parte da resposta ela é genérica. Ou a gente ensina, e eu aprendi com a Águida, eu aprendi com a Gisele, eu tenho que dizer isso, o que é mediar, o que é o processo de mediação, o que são as práticas colaborativas, e de uma maneira pé no chão, sabe? Eu acho também, Nathalie, uma certa coisa complexa aqui. O IBDFAN criou um curso de Direito e Psicanálise que eu me inscrevi, sou aluno, estou assistindo às aulas aos sábados. E eu estou aprendendo as noções básicas de psicanálise, mas me parece, Nathalie, se a gente não conseguir passar para a sociedade e para os nossos colegas advogados o que é a mediação com alguma clareza e transparência, o que às vezes me parece que pode faltar, que algumas pessoas ainda têm aquela ideia de reserva de mercado, e não estou apontando o dedo nem para A, nem para B, nem para C, é uma coisa que muita gente tem, muita gente não tem, então não dá para dizer é regra ou exceção, mas se eu não conseguir abrir um pouco a caixa e mostrar o que eu exatamente estou tentando fazer, é difícil convencer os outros de algo que eles não entendam. Então, a primeira nota é que se a mediação e as demais práticas quiserem sair de um certo quadrado que é fechado e ainda é fechado no Brasil, a gente tem que ter mais transparência. E transparência não é porque eu oculto algo dolosamente, é porque eu não consigo ser claro o suficiente para explicar o que eu estou falando. Não é assim, vou sacanear o Simão e não vou explicar. Não, não. É que falta começar do zero. Falta pôr um caderninho. O que é mediação, o que é conciliação, o que é arbitragem. E começar do começo. É a criança andar nos primeiros passos, não correr a maratona. 2, eu acho que falta também um convencimento de que a mediação tem resultados que não são os conciliatórios, como o homem médio imagina. Uma boa mediação pode não levar a um acordo, mas pode ser uma excelente mediação para, eu brinco, tirar a água da fervura, baixar a fervura, para que as partes consigam conversar melhor no interesse dos filhos. Eu agora assumi um papel, e não mediador não sou porque eu não tenho técnica, mas de tentar solucionar um conflito familiar em que é um inventário ultralitigioso, em que há uma briga pelo patrimônio e uma prestação de contas contra a inventariante. Eu disse, meus amigos, vamos fatiar isso aqui. Se a gente fizer um mega acordo, veja que não tem nada de mediação, mas para resolver o conflito, na partilha, eles continuam brigando na prestação de contas 20 anos, mas acabou o inventário, acabou a partilha, eles podem vender, doar o imóvel, ou seja, eles vão ter um problema que era de 100 reduzido para 10 e 90 resolvido. Isso que eu brinco, evidente que eu não estou mediando nada, eu estou dando uma tentativa de pôr no eixo o conflito entre aquelas partes e mostrar que o problema pode ser resolvido, é algo que as pessoas também não enxergam. As pessoas só enxergam a conciliação. Agora, a sua pergunta mais pessoal, mais direta, é de como eu costumo convencer. Bom, eu costumo convencer os meus clientes dizendo, primeiro, o tempo do judiciário, que às vezes uma mediação pode reduzir esse tempo a depender de como os mediandos saiam da mediação. Eu costumo dizer do risco do judiciário a depender de como os mediandos saiam dessa mediação. Eu costumo dizer que o custo com a mediação pode evitar perícias caríssimas e longevas em questões patrimoniais, por exemplo, Nathalie, o patrimônio pode ir para o buraco até que se decida uma questão familiar,
Quem de nós, advogados e advogadas, nunca viu empresas familiares quebrando porque os irmãos levam para o buraco, porque o papai, quando eu tinha 12 anos, deu bicicleta azul para você e para mim a verde, eu queria verde, você queria azul, e eles quebram uma empresa. Eu tive 3 irmãos que quebraram uma empresa de engenharia por causa da bicicleta. Eles não saíam da bicicleta. A vida inteira a bicicleta voltava no Natal de 1962. Eu não estou brincando. Isso era uma recorrência. E da bicicleta sair. Por isso que o papai gostava mais de você. Ah, mas a mamãe gostava de você. E o terceiro dizia, pior eu que nem o papai nem a mamãe gostava. Então, quer dizer, eu tô dizendo para você que essa mediação pode sim pôr água na fervura, pode administrar o conflito, pode depurar o conflito e pode ser mais barata. Então, essa que é a nota que eu faço. Quando as partes são muito céticas, eu falo em dinheiro e em tempo e em dúvidas da futura decisão judicial. Agora, você fez mais uma nota que ela é relevante também, né? Ah, mas, doutor, eu posso gastar isso tudo e não dar certo. Depende do que você passa para o seu cliente, que é dar certo a mediação. Se você vender que mediação é chegar num acordo, bom, primeiro que você não sabe o que é mediação. Segundo, você começou errado, e daí o seu risco é enorme. Então, daí é melhor você indicar mesmo. É melhor você indicar luta no ringue com gel. Daí você, quem sabe, quem ganhar a luta cede um pouco do seu direito. Mas se a gente souber vender no sentido mais puro da palavra, que é ensinar o que eu estou sugerindo e mostrar que isso é um gasto, que ele tem um retorno, ainda que não um acordo, eu acho fantástico. Agora, eu vou fazer mais uma nota, Nathalie. Quando há crianças menores ou incapazes maiores, mas pessoas com deficiência, né? Aí eu acho que o lucro que eu posso obter na mediação vai realmente muito longe do acordo. Porque a hora que a gente consegue dar uma certa baixada nas tensões e ajustar, a Águida diz, né? Afinal, o que é o real conflito? E daí o Gisele, que o processo é um sintoma, muitas vezes, de uma doença que nem eu sei que eu tenho, a gente pode, sim, ter um ganho qualitativo para aquele menor ou para aquele incapaz que está no meio da fogueira familiar, que isso eu falo, mas quanto custa? 5. Ah, mas 5 é muito, mas será que se isso ajudar a melhorar a vida do seu filho, da sua filha, ou do seu enteado, isso é muito? Aí eu tento trazer para as questões. Agora, vender resultado em mediação, eu que não sou mediador, não faria isso. Vocês que fazem isso todo dia não vão fazer isso, que ninguém vai dar aí uma carta de efeitos positivos da mediação. Você terá uma vida mais feliz e sairá daí vendo flor onde você vê hoje espinho. Eu não sou mediador, mas a gente sabe que não é por aí o caminho. Então, Nathalie, eu tenho tido sucesso. Agora, a sua última parte da pergunta ela é a mais capciosa. Ah, mas eu já briguei tanto com ele, eu já briguei tanto com ela. Não há clima para isso. Porque os advogados não se suportam, eles não indicarem a mediação, é uma coisa estranha, porque os advogados se suportam, eles que se tratem nas suas terapias, etc., porque se não suportar advogado da outra parte, você tem algum problema profissional, porque a gente tem que suportar, afinal a gente está sempre contra alguém na advocacia forense litigiosa, sempre contra. Nessa daí é difícil estar a favor de alguém, a não ser que haja desconsórcio de um lado ou do outro, mas normalmente você está contra alguém. Agora, a sua questão final, e essa realmente a resposta é não sei e sei, vai muito de filho. Mas, doutor, eu já estou brigando com ela há 8 meses. Doutor, estou brigando com ele há 1 ano. Ainda assim vale a pena a mediação? Eu não posso te dar uma resposta, vale ou não vale. Eu tendo, nesses casos, a tentar ouvir mais o cliente para me convencer de, eventualmente, valer ou não valer a pena o investimento. Eu também não sou aqueles, Nathalie, avestruz, vai sempre para mediação a todo custo. Não sou, não. Mas eu sou um cara entusiasmado, mas pé no chão. E, realmente, se eu tenho situações gravíssimas, mundo cão, né? Mundo cão, eu não vejo mediação. Simão, posso estar errado, você pode me convencer que não, mas violência doméstica, vamos mediar, eu não consigo enxergar. Eu ainda sou aí mais antigo, aí é liminar, é judiciário, é evitar que o pai abuse sexualmente de filho, que o marido bata na mulher, ou que os companheiros homoafetivos, que um está batendo no outro, tem que sair de casa. Aí eu não consigo enxergar a mediação, mas por deficiência minha. Você pode me convencer que esses casos extremos também podem e devem passar pelas práticas colaborativas. É que aí eu ainda acho que o Estado tem que agir de maneira enérgica, que é a hora que o Estado bate a pata do leão. Mas também posso estar errado nessa observação e disposto a ouvir se tiver equivocado nessas minhas premissas. Seria isso, mais ou menos, como eu responderia a sua indagação, Nathalie.
Obrigado, professor Simão. Que riqueza, que clareza, desde a analogia com a ópera, depois a necessidade da transparência, da informação clara e direta do que é a mediação e as questões com relação a tempo do judiciário, risco do judiciário, custo. Muitíssimo obrigado pela sua resposta. Vou passar agora para Tânia Almeida, por favor, sua primeira pergunta, Tânia. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Simão, prazer conhecê-lo. Nosso primeiro encontro. Eu quero agradecer os amigos que fizeram o convite para estar entre amigos conversando na 7ª roda e quero agradecer os amigos que estão presentes no nosso auditório virtual também. Simão, no campo de família, eu tenho especial predileção por trabalhar com empresas familiares, né? Eu já trabalhei como terapeuta e hoje eu trabalho como mediadora, facilitadora de diálogos. E as empresas familiares correspondem a um campo de estudo, para mim, que começou em 1998. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com microempresas, e ainda hoje eu tenho, porque atuo como supervisora na Defensoria Pública, então encontro lá as microempresas, e já tive a oportunidade de trabalhar com empresas de capital aberto também, de origem familiar, né? Eu vejo muitos temas se repetirem, independente do porte da empresa. A sobreposição natural de relação de parentesco e relação de trabalho, a pauta subjetiva que se sobrepõe a uma pauta objetiva em muito, né? A questão de que são trazidas à mesa questões que não são juridicamente tuteladas, certo? A implicação das próximas gerações e um percentual de ativos intangíveis enorme sobre a mesa, né? Eu estava lendo um artigo sobre ativos intangíveis na empresa e encontrei uma pesquisa que chega à cifra de 90%, né? Bom, um conflito que eu quero a sua ajuda para pensarmos juntos. A Resolução 125 nos colocou o presente de podermos eleger os métodos, a ideia que é um presente, eleger os métodos de resolução de controvérsias com base no princípio da adequação. Eu gosto muito dessa ideia, de vestir o conflito com aquele instrumento que lhe é mais apropriado. Só que eu não consigo vislumbrar melhor cenário do que a autocomposição quando se trata de empresas familiares. E eu gostaria muito de ouvi-lo sobre isso. Bom, Zé, só para anotar, você falou que o outro teve 200, nós estamos com 210, eu sou ultra competitivo, se eu soubesse que você ia fazer competição, eu tinha até feito algum nude para ver se eu atraía mais público para o nosso evento. Mas... Desculpe a brincadeira, não sabia disso, senão eu teria feito nude por uma semana para atrair público para o evento, viu, Zé? Mas a sua presença, sem fazer nude, já bateu o recorde. O recorde é seu por enquanto. A Marília já entra na brincadeira que é nude. Essa Marília eu conheço há 20 anos. Mas, Tânia, voltando agora para a parte jurídica, eu agradeço a sua observação. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu até vou indicar para vocês meu Instagram, @jfsimão, que lá eu tenho muitos debates de direito e de cultura e de arte. Eu adoro por literatura. Meu Instagram, outro dia estava falando sobre a família real inglesa, agora a morte do Philip, e você falou de empresa familiar, eu lembrei da monarquia inglesa, porque a rainha vai ter um problema seríssimo de gestão a partir de agora, sem o Philip. E depois no meu Instagram, @jfsimão. Vocês vão ver lá que eu explico várias coisas. E agora eu fiz uns diagramas sucessórios da família real, voltando à Rainha Vitória. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gestão familiar, por si, a gestão familiar da família enquanto ente composto por pessoas dotadas de afetos e desafetos, porque, como eu aprendi com a Gisele, o afeto e o desafeto são as duas faces da mesma moeda, é o afeto no positivo e no negativo, é um problema porque a gente já tem questões subjacentes de alta complexidade. E eu comecei
a fazer, Tânia, uns cursos de planejamento sucessório, porque eu senti que havia pouca técnica na conversa do planejamento sucessório. Eu não vou fugir da empresa familiar, não, mas eu quero só fazer uma nota sobre isso. Por que pouca técnica? O planejamento sucessório no Brasil, ele normalmente é hoje mercantilizado para as holdings e empresas familiares. Só que as pessoas esquecem que o seu João e a dona Maria, que tem 2 imóveis, 2 carros e um pouquinho de dinheiro no banco, não vão montar holding para pôr os 2 imóveis deles para dividir entre os 4 filhos. E se montarem, então tem um gasto inútil e burro. E que o direito civil resolve muito bem o planejamento sucessório em muitas situações que não as holdings. Claro que eu não desmereço o holding, tem situações maravilhosas, mas resumir o direito do planejamento sucessório à holding é um equívoco enorme. É um equívoco de quem ganha dinheiro fazendo isso e de quem não sabe fazer o resto, que é a doação e que é o testamento, que, para mim, são os instrumentos mais difíceis do direito privado e que todo mundo acha que sabe fazer e faz mal, em regra, e depois correm para mim para resolver. Com a pessoa viva, às vezes dá. Com a pessoa morta, já não dá mais. Eu advogo e advoguei muito para empresas familiares, mesmo porque meu pai teve uma empresa familiar de engenharia, que depois ele pôs minha irmã, e a hora que minha irmã entrou, não deu certo. E, no fundo, a empresa familiar, de certa maneira, sofre um baque com a entrada da minha irmã, mas casa de ferreiro, espeta de pau, como diz o adágio, para dizer o quê para você? Eu sou fanzaço de aconselhar essas empresas familiares, como eu faço com alguns clientes, na minimização de problemas de gestão, para tentar depurar exatamente que a bicicleta que a mamãe não me deu em 72 não deveria quebrar a construtora em 2015, porque dá para a gente depurar o problema da bicicleta sem quebrar a construtora. É verdade que as soluções são múltiplas, Tânia, são múltiplas, desde aquelas em que tem que tirar a família fora mesmo e pôr um conselho profissional de administração, falar, vocês não dão palpite, vocês vão ter que abrir mão da decisão, salvo no nível recursal, vamos dizer assim, ou no nível do grande planejamento, aquela reunião, sabe, aquela anual de planejamento, mas não o dia a dia. Essa é uma questão. E há outras questões que eu ajudo a planejar, por exemplo, se o papai nomeou o João como sócio em 5% das cotas, mas a Maria hoje cuida mais dos imóveis, vamos planejar para que o João fique com a empresa sem a Maria atrapalhar e a Maria com os imóveis sem o João atrapalhar. Vamos pôr cada um na sua vocação. Eu não preciso ter todo mundo na empresa e nem todo mundo com voto. Então, sempre que eu trabalho com essa, que eu chamo de aconselhamento na área empresarial familiar, eu tento, Tânia, entender o conflito. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho que é fundamental para as pessoas que nos ouvem. O pior planejamento sucessório, o pior, é aquele que você acha que ficou lindo sem ter ouvido o seu cliente. Se você acha que ficou lindo sem ter ouvido o seu cliente, você provavelmente está dando para ele um garfo de ouro cravejado de brilhantes para ele tomar uma sopa. E garfo de ouro não se toma sopa. É melhor tomar sopa com colher de pau. Então, falta na minha impressão, e olha, que eu cuido dos planejamentos sucessórios e cuido desses aconselhamentos familiares em empresas desde que eu me formei, porque essa empresa que eu contei para você, que foi um fracasso, que eu não consegui segurar o rojão, ela foi minha cliente no meu 5º ano de faculdade e mais 10 anos depois. Portanto, até o meu 9º ano de formado, eu assessorei essa empresa familiar. Então, eu desde muito cedo comecei a tentar compreender essas dinâmicas empresariais familiares. E eu percebi, Tânia, e você, pela sua experiência, também prazer conhecê-la agora, percebo que entende bem o que eu vou dizer, que os nossos colegas não ouvem o cliente. Eles chegam com prêt-à-porter e enfiam goela abaixo do cliente. Mas o prêt-à-porter normalmente é um fracasso, porque você precisa entender qual é o problema familiar, que eu brinco da bicicleta, até a questão de talento na gestão e as necessidades financeiras dos membros da família. Nesses meus cursos que eu dou pelo Zoom de planejamento sucessório, Tânia, eu digo que eu nunca faço uma reunião de planejamento sucessório sem ouvir o cliente 2 vezes. Na primeira, eu só lanço perguntas e não faço nenhuma observação. Na segunda, eu continuo lançando perguntas e não faço observação. Se eu for observar, é na terceira. Depois de ter entendido muito bem qual é o problema daquele cliente. Você sabe o que eu sinto hoje, Tânia? Que as pessoas entram na internet, como fazer planejamento sucessório? Em hold, tem lá um relatório, vai, no Google, né? Aliás, bom, as pessoas nem vão no médico, acham que o Google cura tudo, você imagine para a nossa área. E elas não entendem que cada planejamento sucessório não é igual ao outro. Porque se eu não entender a dor, o sofrimento, a angústia,
a dinâmica financeira, a dinâmica afetiva. 2, para mim, o mais fácil do planejamento sucessório é fazer um testamento ou uma doação, ou falar, vamos fazer uma holding. O mais difícil é chegar à conclusão do porquê eu estou usando esses instrumentos. E eu sinto, Tânia, que hoje em dia, como está na moda ganhar dinheiro com planejamento... Aliás, eu vou contar uma história para você que eu fiquei chocado. Chegou aqui na minha sala, há uns 3 anos, um ex-aluno meu, e que tinha uma advocacia que eu entendia que era empresarial, tá? Ele falou para mim, professor, eu não estou mais na advocacia empresarial agora, eu estou em planejamento sucessório. Eu falei, nossa, mas você cuidava de contratos? Não. É que eu percebi que os meus clientes precisam mesmo de um bom planejamento sucessório. Tá bom. Que bom, fico feliz. Só que daí, Tânia, eu fiz 2 ou 3 perguntas para ele sobre usufruto, que ele não entendeu a pergunta. Então, veja um detalhe. Como é que eu vou pensar numa gestão empresarial, numa gestão de planejamento, se eu não tenho o domínio dos instrumentos de direito civil? Não adianta. Se a gente não conseguir compreender o direito de acrescer no usufruto, meus amigos e minhas amigas, não façam o planejamento sucessório. Não façam. Vocês vão pôr o cliente de vocês numa roubada. Quando eu dou as minhas aulas, Tânia, nesse Zoom, eu mostro que a conjunção testar 50% para Maria e 50% para Antônia é diferente de testar para Maria e para Antônia. O dia de crescer é outro. As pessoas não sabem fazer os instrumentos, Tânia. Então, nas empresas familiares, para tentar responder a sua pergunta, que é linda, eu fico até emocionado. Esse seria um tema que a gente poderia conversar por 1 a 2 horas. Você fala a sua experiência, eu falo a minha, a gente vai falando aqui. Eu não pararia, não. Me parece que o que falta hoje é sensibilidade do profissional que quer resolver o problema sem entender o problema. Você sabe aquele mundo do Twitter, 140 caracteres? Se você não tiver tempo interno e tempo externo para ouvir o seu cliente, não se meta em empresa familiar, não se meta em empresa acessório, porque o tempo desses problemas não é o tempo dos 140 caracteres do tweet, não é o tempo de 1 hora da live que eu faço no Instagram. Esse é o tempo de compreensão. Eu escrevi a minha livre docência, Tânia, não sei se você sabe, sobre prescrição e decadência. E eu fiz uma alta indagação sobre o tempo. A minha livre docência deve ter mais ou menos, vamos dizer, deixa eu ver aqui, espera só. Eu estou com a tese aqui na mão, a minha tese de 2011, tá, Tânia? Eu tenho com bibliografia e tudo 350 páginas, tá? Com bibliografia e tudo. Para falar do tempo, não o tempo da prescrição, da decadência, o filosófico, o psicológico, eu gastei 100 páginas, 1/3 da tese, para entender o tempo. E eu acho que o que falta hoje, nesse trabalho que você faz, e eu fico contente que tem alguém que goste, que faça isso bem feito como você, e que eu também faço, falta entender o que é o tempo. Não é o tempo do Twitter, não é o tempo da live, e não é o tempo de 15 minutos de assistir a um capítulo, meia hora, do Kominsky, que eu estou apaixonado por ele, e do Afterlife. Não é o tempo cronológico, é um tempo outro. Então, eu acho que a resposta é essa. Falta compreensão do conflito, compreensão do problema e compreensão do outro. O outro, em latim, é alter, né? Então, alteridade é compreensão do outro. A alteridade é reconhecer o outro como ser existente, primeiro, porque no sistema atual eu sequer entendo que o outro exista, e depois de alteridade é reconhecer no alter um sujeito sensível e que precisa ser compreendido. Portanto, falta muita alteridade nesses profissionais. Eles trabalham nessas questões mais como timesheet, quantas horas vai debitando. Eu não contrataria uma pessoa assim, tá? Eu não contrataria. Eu acho que isso é um equívoco na compreensão das soluções para as empresas familiares e para os planejamentos sucessórios. Muito bom, professor Simão. Olha que palavras eu anotei aqui nessa sua fala. Perguntas, escuta, o outro, alteridade. Não preciso falar mais nada. Vou passar agora para a doutora Fabiana fazer a sua primeira pergunta. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de participar dessas rodas de mediação e colaboração. Professor Simão, vou chamá-lo de professor com muito respeito, porque direito é minha segunda formação pela USP, o professor foi meu professor de Direito Civil,
em uma área na qual eu não achei que eu trabalharia, que é direito de família, que hoje é o meu métier, né? Então, com muito respeito aqui, com muita admiração, eu já mudei minha pergunta umas 3 vezes, porque minha formação primeira é em linguística, então eu fui tentando resgatar, mas me chamou a atenção agora, principalmente nessa fase final, professor, a questão dessa advocacia que precisa ter uma sensibilidade profissional, a questão do tempo, principalmente do tempo em uma sociedade do WhatsApp, que parece que não suporta esperar mais do que 15 minutos por uma resposta, seja para o problema mais complexo que for. A questão da multidisciplinaridade, que ficou muito clara nas suas falas, né? Desde o curso de Direito e Psicanálise, passando pela ópera, tudo isso acaba, de uma certa maneira, em grande medida, sendo base para uma formação profissional para que a gente possa lidar com problemas complexos e multifacetados, né? Então, eu queria, na verdade, dar uma continuidade a essa fala que a pergunta da Tânia deu ensejo e perguntar o seguinte: de sua longa experiência, que eu entendo também que é, de uma certa maneira, muito mais rica do que muitos de nós. Fabiana, não fala de longa, que parece que eu sou velho. Fala assim, dessa sua experiência, porque o longo me dá uma sensação de idade. Fala assim, da sua experiência consolidada pelo tempo. Essa riquíssima experiência. Por que é rica? É rica e ela é multifacetada, que é isso que me encanta. Como advogado, como doutrinador, como professor de graduação e pós-graduação, porque tive a oportunidade de ser sua aluna nas 2 frentes. Levando em consideração tudo isso que já foi trazido, quais são os principais obstáculos que o professor entende que ainda existem para nós da advocacia, e fazendo nossa meia-culpa, e eu gosto muito de fazer a meia-culpa, professor, porque hoje eu sou parte do conselho da OAB, e eu acho que é muito fácil acusar o judiciário, é muito fácil acusar a população, o legislativo, mas a gente tem que trazer também, né, a nossa responsabilidade, a nossa corresponsabilidade, a parte que nos cabe nesse latifúndio, que é um judiciário que está aí abarrotado, muito por nossa culpa também, porque somos os primeiros juízes da causa. Então, quais são ainda os obstáculos que a advocacia precisa ultrapassar para compreender a adequação, primeiro, dessa advocacia ainda que se diz tradicional, que eu entendo que é uma advocacia de escuta, uma advocacia de tratar cada caso como único, principalmente dentro de um contexto como o atual, que é inédito, e também de empregar essas práticas, né, que não são exatamente novas, são novas no Brasil, né, mas que no mundo já são práticas bastante comuns. Muito obrigado, Fabiana, pela pergunta. Deixa eu dizer uma coisa que eu gostaria de fazer um disclaimer. Eu acredito piamente, que qualquer profissional que só conhece o objeto do seu estudo, ele pode ter dificuldades na sua carreira que são insuperáveis em certa medida, porque a realidade é muito mais rica do que o texto do Código Civil ou do que os acórdãos da jurisprudência do STJ. O professor Del Nero, já que você foi aluno da faculdade, dizia que o pai dele dizia, que Lutero dizia, já estou indo para a 3ª geração, que pobre jurista, aquele que só conhece o direito, né? Então, eu acredito nisso, Fabiana, e já que você levantou a bola, eu vou cortar, que a gente não pode ser só operador do direito. Eu acho que aquele que diz, não tenho tempo, professor, eu trabalho tanto, você troca meia hora do Facebook ou do Instagram para você fazer meia hora de leitura de um livro de psicanálise. Agora até eu comprei, por indicação do meu terapeuta, o Mal-Estar na Civilização, está lá em cima, e o Totem Tabu, porque eu vou começar a ler. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que quando a gente fala de literatura, de ópera, de história, outro dia fiz uma live aí sobre a família imperial real britânica, e um aluno lá, pois assim, o que isso tem a ver com o direito civil? Eu anotei o nome dele e bloqueei no Instagram na sequência, porque se ele não entende isso, eu não quero ele como seguidor, eu quero ele bem longe de mim, porque a vida vai muito além do direito civil. E eu entendo, Fabiana, você falou de linguística. Hoje, como nós estamos dolosamente empobrecendo a linguagem, eu tenho dito isso com alguma frequência, e eu não vou fugir da sua pergunta, não, mas eu quero fazer um introito, já que você me abriu as portas para isso, que quanto mais eu entro num debate pobre
se o O define masculino e o A feminino, se homem é para homem ou é para ser humano, eu vou perdendo a chance de discutir coisas importantes e a língua vai ficando rasa. Porque, por exemplo, o brasileiro optou por abolir os adjetivos. Eu não estou nem dizendo abrir mão da norma culta. Eu só estou dizendo de pessoas que dominam a norma culta e que não usam mais os adjetivos. Vocês já repararam que quando eu desapareço com o adjetivo da linguagem, o substantivo, aliás, que é o nome, né? O noun em inglês e o nome no latim, ele é uma coisa mais pobre do mundo, porque o carro, eu não consigo imaginar qual carro eu estou falando. O homem, a mulher, o cachorro, se eu não der descrição, e sem contar os adjetivos que dão subjetividade, como o alegre, o triste, o feliz, o infortúnio, que vai dar o sujeito que teve infortúnio. Bom, então, a linguagem morreu. A linguagem, o português brasileiro é um português que tende a desaparecer como língua, ele vai ficar praticamente um dialeto. Há debates acadêmicos que não se deve mais corrigir, que não há certo e não há errado. Eu lembro a todos e todas que quem acha que não há certo e não há errado, leia um livrinho da Ruth Rocha, que chama Marcelo Marmelo Martelo, e que vai entender o importante do significado. A casa do cachorro pega fogo, e ele começa a gritar na linguagem que ele inventou e só ele entende. Embrasou a moradeira do Latildo, e o cachorro quase morreu queimado, porque quando eu digo pegou fogo na casa do cachorro, o pai e a mãe tentam apagar o fogo. Embrasou a moradeira do Latildo, o cachorro quase morreu queimado. Então, a linguagem não é exatamente idiota, ou estúpida, ou machista, ou misógina, ou antropocêntrica. A linguagem ela tem função, sim, de despertar raciocínio. Eu quero dizer o seguinte, meus amigos e minhas amigas. Quem não lê, não pensa. Não há outro jeito. O Kominsky me faz pensar muito, mas tenho certeza que eu penso mais lendo Dostoiévski ou lendo essa de Queiroz do que o Kominsky. E como a gente abre mão hoje da leitura voluntariamente, afinal tem tanta coisa mais gostosa, como, por exemplo, jogar Clash Royale, que eu jogo no meu celular por muito tempo. Eu amo Clash Royale e eu amo leituras assim, menos cabeça, como Agatha Christie. Estou relendo tudo, porque eu tive um estresse grande com a morte do Zeno. Falei, eu não quero ler nada que me deprima, eu só vou ler coisas que me dêem alegria. Eu estou relendo todo o Poirot e todo o Sherlock Holmes. E eu só vou parar quando acabar de ler todo. Eu queria dizer para você, Fabiana, que eu não vejo outra solução para a gente como... Eu não gosto do termo, mas operador de direito, se não ir além do direito. Eu acho que realmente quem fica só no direito não dá conta do direito. O direito exige um conhecimento histórico, filosófico, sociológico, e ninguém que está dizendo que você vai virar historiador ou filósofo ou terapeuta. Você vai simplesmente ampliar o seu horizonte. Você vai fazer o que me lembra a minha infância no interior, na casa da minha avó, que o burro tinha o tapa-olho, e o tapa-olho era para ele só olhar para frente, para ele não desviar o olhar. O jurista que não lê nada, não vê filme, que não conhece, ouve uma música, e aqui eu sou super eclético, viu? Porque eu te disser assim, você fala isso tudo, e se eu ouvir funk? Eu acho maravilhoso, eu odeio, mas eu não tenho nenhum problema para quem gosta de funk. Eu odeio alguns tipos de manifestações culturais, mas eu acho o máximo que você goste. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não sou aquele cara que assim, quem gosta de música tem que ouvir ópera, você tem que ouvir música. Pode ser o funk, pode ser a ópera, pode ser o Tom Jobim, que eu também amo. Quem lê, pode ler desde a autoajuda, que muita gente lê hoje, até o Essa de Queiroz. Eu sou fã de quem lê. Para dizer o que para você, Fabiana? A sua resposta é muito simples. O advogado hoje, como é que ele supera esse momento difícil pandêmico? Ele precisa se reinventar. E se ele não sabe usar do ferramental que a vida nos dá, porque ele foi viciado em acórdão, o chamado aresteiro. Doutor Simão, eu sei tudo, porque eu li todos os acordos do STJ. Você não sabe nada. Você tem uma informação que é inútil. O STJ dá uma canetada, edita uma súmula e apaga os arestos todos. Como aconteceu em 2015, quando depois de eu e o Zeno brigarmos no Brasil inteiro, o STJ voltou atrás na concorrência, jogou fora o 997-492, jogou fora a decisão da Nancy do Mato Grosso do Sul. E o Noronha, o Ministro Noronha, um dia encontrou comigo com o Zeno, nós estávamos todos felizes que tinha mudado a jurisprudência, eu e o Zeno juntos. Falou assim, professor Zeno, professor Simão, agora vocês estão sorridentes, que nós mudamos a jurisprudência. Então, se você conheceu só a jurisprudência, você não entendeu nem a razão das primeiras decisões, nem a mudança. É por isso que eu digo que, nesse momento de crise, sobreviverão os criativos, os originais, os que têm uma dimensão que o direito vai muito além da lei e do aresto. Os que têm uma dimensão que o direito é uma ciência humana que pressupõe conhecimento sistêmico. Eu estava corrigindo agora a dissertação de mestrado do meu orientado e amigo Marcelo, que vai depositar amanhã, e eu fiz uma pergunta para ele. Por que a fiança no Código Civil permite exoneração após 60 dias e na lei do inquilinato após 120? Qual é
Qual é o X dessa questão sistêmica para entender a diferença de tratamento de um sistema e outro? Isso eu devo ao professor Junqueira, sabe? Eu tenho que dizer isso. Eu fui aluno da Tereza Ancona Lopes, do Fábio Maria de Matia, mas eu peguei o Junqueira no mestrado, primeiro ano em 97. E ele falava direito e sistema. Eu não entendi 95% do que ele disse, mas eu entendi uma coisa, que direito é sistema. E a partir daí eu fui entender o que era o sistema. Então, Fabiana, você vê hoje advogados, advogadas, juízes, promotores e XPTO. Hoje todo mundo escreve na internet. Na internet é um mar de gente escrevendo o que não sabe, que pega um artigo do Código Civil, um artigo, e constrói uma tese. Posso te dar um exemplo? O Monteiro Lobato foi acusado de racista. E tem uma professora, pesquisadora da USP, que fez um texto mostrando o erro de chamá-lo de racista, que na época ele escreveu, ele foi acusado, pelo contrário, de estar defendendo negros, que era um absurdo. E as pessoas não leram, porque não entendem Monteiro Lobato. Sabe o que elas leem? A frase, negrinha suja, tá lá. Então ele é racista. Isso é de uma pobreza intelectual, é melhor não lerem Monteiro Lobato. Porque se você pensar um artigo do Código Civil e fizer uma interpretação de um artigo, você não leu o Código Civil, você não entende nada. Vai para casa, liga a sua série, esquece, não dê palpite. Aliás, eu acho que eu preciso dar um conselho que eu sigo para mim mesmo, é não dar palpite na rede social sobre o que você não entende. Não leia o Monteiro Lobato, que diz negrinha suja, e diga que ele é racista, porque você é um ignorante. É um ignorante, você não entendeu o Monteiro Lobato. Por favor, não faça isso, é feio para você. Você faz papel de ridículo. O jornalista da Folha fez esse papel de ridículo, essa pesquisadora da USP, está tudo na internet. Ela acabou com ele, porque ele fez papel de idiota. Porque o idiota é aquele que não lê e não compreende a realidade. Então, eu sou um cara que eu sou um ótimo aluno. Por quê? Quando um dia a Giselda falou que existia uma fórmula para explicar a sucessão do companheiro de 1790, eu sentei na frente do Tusa e anotei como aluno a fórmula, para compreensão daquilo, para ver se eu concordava ou discordava. Eu vou para a Europa, eu vou para museu, eu tomo nota, eu tiro foto, eu estudo o que eu estou vendo. Ninguém pode dar aula se não estudar. O professor que diz eu já sei tudo é melhor vender cachorro-quente. O advogado que diz, doutor Simão, eu tenho 40 anos de profissão, eu já sei tudo. Então, esse aí está na hora de se aposentar mesmo. Certamente ele não sabe tudo. Quem não é bom aluno não pode ser bom profissional. Agora, sábado, eu sento lá, Mônica, direito e psicanálise, tomando nota das frases lá do Rodrigo, da Gisele, tomando nota. Daí leio o Freud, daí ligo para a Gisele, não entendi o conceito de obsessivo, não entendi o conceito de compulsivo, e vou lá, não entendi. As pessoas hoje em dia têm medo de dizer eu não sei. Eu não sei é redentor. Eu não sei e quero saber, quero pesquisar. Eu não sei, mas vou ligar. Agora estava tomando uma decisão numa arbitragem grande, o valor da causa de 25 milhões de reais. Eu falei, eu não sei. Eu vou consultar alguns amigos que eu quero ouvi-los para ver se essa decisão é a mais acertada. O eu não sei é redentor. O eu não sei é libertador. Só professor novo que entra na sala arrotando, que sabe, grita com o aluno. Eu não sei. E quando nós fazemos uma pergunta que eu não sei, eu pesquiso genuinamente, eu leio obras, ouço e levo a resposta na semana seguinte. Agora, também, se você não sabe nada, é melhor não dar aula, porque alguma coisa você precisa saber para poder dar aula. Seria essa, mais ou menos, a minha resposta, que nem sei se respondi o que a colega queria, peço desculpas. Professor Simão, eu ainda não tive a oportunidade de ser teu aluno, eu estou formado há mais de 30 anos, então na graduação ainda não consegui, mas eu entendo agora porque esse teu grande carisma, que todo mundo te adora e essa fama que te precede. Em pouco tempo você falou de Método Kominsky, Dostoiévski, Agatha Christie, Ruth Rocha, Puccini, essa de Queiroz, Monteiro Lobato, e olha só, orientando os advogados para irem além do direito. Que relevante isso. E se reinventarem nesses tempos difíceis. Vamos lá. Ana Luísa Godoy Zoldi, são 6h22. Sua pergunta, por favor. Depois da sua pergunta, devido ao nosso tempo escasso, se der mais uma segunda rodada, eu gostaria de começar pela Tânia e depois Fabiana, se tudo bem por vocês, daí a gente encerra. Pode ser? Muito bem. Então, eu também não tive
a honra e o privilégio de ter sido sua aluna, mas queria ser sua amiga daqui para frente, poder te conhecer melhor. Já te acrescentei aqui no Instagram, vou começar a te seguir, porque gostei muito de várias observações que você trouxe, que estão alinhadas ao meu modo de olhar para isso também. Então, muito obrigada. Bom, eu gosto de pensar a mediação como um processo decisório. Para mim, a grande riqueza da mediação é que, ao final do processo, as pessoas vão tomar uma decisão, que pode ser um acordo, ou pode até ser perceber que tem uma saída melhor do que o acordo, porque muitas vezes isso acontece. E o que eu costumo dizer para as pessoas é que elas vão sair enriquecidas da mediação, com alguma informação, com algum ponto de vista diferente. Então, dificilmente sai da mediação da mesma forma. Agora, tem um ponto que, para mim, me parece muito relevante e tem relação com o que você trouxe já de alguma forma, né? Todo advogado tem família, todo mediador tem família, todos os medianos têm família. E o que a gente percebe na prática é que há uma influência da família de origem também quando nós estamos tratando da família eleita ou até de uma empresa familiar, quando a gente fala entre irmãos, entre primos e etc. E aí você trouxe vários conceitos, né? A questão do tempo. Então, diante dessa época em que nós estamos, né? Em que a gente tem a multitemporalidade, multiespacialidade, intergeracionalidade. Às vezes a gente percebe que aquilo que está acontecendo hoje veio de um pai que, não, de repente, é rico e não quer pagar pensão para o filho e ninguém entende. Isso, de repente, está ligado com o avô que passou fome na guerra. E a gente não enxerga isso quando, às vezes, não compreende, né? E aí a gente tem esse conhecimento sistêmico que você trouxe, a transdisciplinariedade, tudo isso, de alguma forma, você foi trazendo, né? Então, eu fico pensando, com toda essa sobreposição de sistemas e todos esses elementos, né? Como se preparar, enquanto advogado, para acompanhar o cliente na mediação, conseguindo separar o que é seu do que é do cliente, e também como preparar o seu cliente para uma mediação? A Ana foi a última, é a pergunta do show do milhão, né? Essa é aquela pergunta, se eu acertar, eu vou direto para o Silvio Santos, haha, e levo 1 milhão, porque... Obrigado pelas palavras elogiosas. Teve um colega que perguntou onde que do Monteiro Lobato, a defesa da obra, já que ninguém lê mal. Depois ele vai no meu Instagram, põe lá, Simão, manda, eu localizo o texto que o Aguirre me mandou. Eu mando o link para você. Deixa eu te dizer uma coisa, Ana. É óbvio, sou eu, minhas circunstâncias, Ortega y Gasset, a gente não consegue se distanciar dos nossos modelos, nossos preconceitos, nossos paradigmas. Eu aprendi muito cedo com a Águida que a mediação tem um sério problema, porque vocês usam o termo empoderamento, eu detesto, eu digo que vocês emancipam o sujeito para que ele tome decisões e não que ele conte com o líder espiritual, seja o padre, seja o juiz, seja o promotor, seja o delegado, é ele que vai poder tomar as decisões. E é uma sociedade infantilizada, né, que nós vivemos, todo mundo é adolescente, é todo mundo os meus direitos, ninguém tem meus deveres. E a sociedade infantilizada ela é uma tragédia. Ela é uma tragédia porque as pessoas se sentem únicas, tá certo? Uma vez eu li uma pesquisadora da Unicamp no Facebook, Ana, dizendo assim, qual era o sonho da pessoa nos anos 1950? E a metáfora era um jardim. Então, o sonho era ter o jardim. Ainda que com ervas daninhas, pedras, matos, sarça, ela tinha um jardim que ela chamava de seu. Depois dos anos 60 e 70, a pessoa já queria um jardim com gramado e umas pedrinhas, para ficar um jardim habitável. Nos anos 80 e 90, tinha que ter algumas florzinhas, para que o jardim, além de habitável, fosse bonitinho. Então, ela chega que nos anos 2000, as pessoas querem ter um jardim com um unicórnio roxo dando pulo, porque como eu sou único e especial, não basta um jardim, o meu tem que ter um unicórnio. O meu jardim é do unicórnio. Então, como eu sou especial, imagine, eu não posso ouvir não. Imagine, eu não posso discordar. A academia é o espaço de eu repetir o que o politicamente correto quer que eu repita. Os Estados Unidos estão com sérias questões para não deixar a academia virar uma repetição. Hoje, se eu trouxer a ideia A dentro da academia, racista, misógino, não, mas vamos discutir direito, juridicamente. Não.
eu não posso falar, são os temas proibidos. Então, como é que eu consigo me despir dos meus próprios preconceitos? Bom, primeiro, eu acho que seria legal que a gente tivesse menos preconceitos, porque o preconceito é extremamente burro. Aliás, o pré-conceito, que é um conceito prévio, já mostra que você não tem um conceito, que é uma coisa terrível, porque o pré-conceito é, no fundo, uma ausência de conceito. 2, eu faço terapia, porque eu acho que terapia me ajuda até a me compreender, tá certo? Eu não vou chegar na frase do Rodrigo da Cunha Pereira, que falou no sábado, que eu discordo completamente. Para entender a loucura dos outros, tem que entender a minha própria. Primeiro que eu acho que o termo loucura é um termo altamente vago e equívoco, mas eu acho que o meu autoconhecimento me ajudará até a dizer se eu tenho condições de prosseguir nessa linha de indicar a mediação. Porque se eu for um sujeito tão cheio de preconceitos e limitações com o outro, como é que eu vou auxiliar ou recomendar? É difícil, Ana. E acho mesmo que tem gente que não deve seguir essa linha porque não tem como fazê-lo. É melhor, é pior? Não, é o diferente. Às vezes também é um problema quando eu digo assim, você não é igual a ele. Não, eu sou pior. Não disse que você é pior ou melhor. A desigualdade não quer dizer que eu estou valorando o melhor ou o pior. Estou dizendo, João e José não são iguais. E assim, eu torço muito para que a gente não seja igual. Se todo mundo for igual, é pasteurizado. É um mundo pobre. Então, respeitar o outro, apesar de não ser igual, e não precisar ser igual para respeitar o outro. É a minha tese dos animais. Animal não é gente, animal não precisa de proteção do ser humano, precisa ser protegido como animal. E merece todo o cuidado e toda a cautela jurídica e todo o carinho como animal. Eu não preciso transformar o cachorro em criança para dar proteção jurídica. O que eu quero dizer com isso, Ana? É difícil responder a sua pergunta. Como é que eu vou despir das minhas experiências, das minhas dores, dos meus afetos, para conseguir advogar ou para conseguir recomendar uma técnica de composição, ou uma mediação, ou uma prática colaborativa? A resposta é o nosso exercício do dia a dia. Sabe, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? É o exercício nosso do dia a dia. E você pode fracassar, viu? E é bom que saibam, vamos ver quantas pessoas estão assistindo, só para ver se 194 agora, que posso fracassar e posso não ter técnica e não ter como fazer isso. Aí você vai ser um advogado de protesto, de cambiária, de falência e concordata, você abre mão das técnicas, porque nem todas as verdades são para todos os ouvidos, né? Então, nem todas as profissões são para todas as pessoas, tá? Parafraseando o venerável Jorge, em nome da Rosa. Mas eu não tenho uma resposta, não, para você. Eu tenho uma sensação. Muito bem, muito bom. Tânia, mais uma pergunta para o doutor Simão? Vamos lá. Simão, tendo em mente que nós temos outros colegas à mesa e que poderão também ter oportunidade de fazer uma segunda pergunta, vou convidar você para o cenário das limitações nos idosos, né? Eu tenho oportunidade, por vezes, em função da defensoria, de trabalhar com contextos financeiros muito simples e, na prática privada, por vezes, com contextos financeiros muito sofisticados, né? Eu também aqui eu acredito ao diálogo e, através da mediação em especial, porque é o meu instrumento, um cenário decisivo, no mínimo complementar para essas questões, né? Porque respeita o progresso de perda de competência dessas pessoas, não retirando delas competências que ainda são existentes, e instaura uma negociação permanente, né? Onde tudo pode ir sendo revisto na medida da necessidade. Você pode conversar um pouquinho com a gente sobre isso? Olha, Tânia, eu teria 3 coisas para falar. Eu não vou dar aquela resposta que eu gostaria, porque eu não quero monopolizar as outras perguntas. Mas a primeira resposta eu tenho certeza, e disse isso em palestras para bastante incômodo às pessoas, que o direito de família no Brasil ele é feito dos ricos para os ricos. E faz-se de conta que é um direito de família democrático. Quando eu falo em guarda compartilhada, com a criança ficando 2 dias da semana com o pai, 2 com a mãe, o pai leva no balé, a mãe em busca do inglês, eu esqueci dos operários fabris, que ficam 12 horas no transporte público e 10 horas na fábrica, e que é uma guarda compartilhada falsa, que só se aplica à classe média alta, e eu trato guarda compartilhada no Brasil que é o direito dos ricos para os ricos. Então, isso me incomoda muito. É um direito dos ricos para os ricos. O direito de família no Brasil, hoje, ele é escrito dos ricos para os ricos. Uma segunda nota sobre o idoso em si. Eu estou passando agora, meus pais envelheceram, enfim, chegaram na hora chegaram na hora da verdade para ver suas próprias competências, etc. E não é fácil gerir
não é fácil gerir o envelhecimento. Eu vejo assim, Tânia, o envelhecimento de instituições em que o presidente se gruda e não quer sair nunca, pode ser instituições públicas ou privadas, aquele cara que quer se perpetuar, porque ele sabe que ele não é nada sem instituição, então o envelhecimento dele gera a deterioração da instituição, que é gravíssimo, e pode ser pública ou privada, empresa ou instituto. E, por outro lado, eu vejo uma dificuldade de um país jovem dialogar com pessoas velhas, que na Europa, que todo mundo é velho, e a Europa é velha, o diálogo com o velho é natural, nosso diálogo natural é com o jovem. Aliás, o brasileiro, quando fala da morte ou do envelhecimento, ele bate na madeira, ele faz sinal da cruz, ele joga sal grosso nas costas. Como nós somos um país jovem, 500 anos é muito jovem, e com uma população que começa a envelhecer em termos, estou dizendo em termos majoritários, e não como no passado, que pouquinhos chegavam aos 70, porque a morte vinha antes, eu acho que esse é um exercício, Tânia, que eu não tenho resposta, mas eu tenho muita preocupação. Se você olhar, por exemplo, que ninguém no Brasil contrapõe o interesse da criança ao interesse do idoso, numa única situação em que o vô deve alimento para o neto e vai preso porque não paga alimento para o neto, eu só estou dando um pequeno exemplo de uma reflexão que precisa ser feita, e nós sempre falamos assim, o melhor interesse da criança é o melhor interesse do idoso, o melhor interesse da criança é do idoso. E quando eles se contrapõem, qual a escolha de Sofia nós vamos fazer? Ninguém gosta de falar isso. Aliás, era a minha palestra que eu daria o ano passado, em maio, na Maria Luísa Póvoa, que era exatamente isso, o tema que eu chamo de intragável. Todo mundo só gosta de dizer assim, melhor interesse do idoso, todo mundo defende, bate palma e chora. Da criança, e quando os dois estão em conflito? Como é que eu resolvo? Quem que eu vou ferrar? O idoso ou a criança? Então também ninguém gosta de discutir. É um tema, é o tema que é proibido, está nos tabus, né? Mas eu tenho a sensação que a reflexão sobre idoso tem tomado uma proporção bem legal no IBDFAN. A Maria Luísa Póvoa tem dado essa dimensão e eu me sinto esperançoso, mas muito angustiado, porque é um tema que nós temos pouco escrito, pouco desenvolvido e pouco refletido, tá? Isso é só para uma palhinha do que eu sinto sobre esse tema, tá certo? Obrigada. Pena que estamos ficando corrido aqui no final. Satisfeita, Tânia, com a resposta do Simão? Acho que poderia ter muito mais, mas nosso tempo está tão curtinho. A minha sugestão são 6h34. Fabiana, uma pergunta rápida. Doutor Simão, uma pergunta rápida. E depois a gente parte para as considerações finais e encerramento, porque precisamos encerrar às 18h45, ok? Vamos lá, pegando de novo o gancho da Tânia. A Tânia sempre me dando aqui um gancho. Utilizando duas palavras que foram trazidas na sua fala, professor, a questão do jovem, né? E a questão dessa esperança, porque acho que a esperança há de ser a nossa motriz agora, a nossa força motriz para esses próximos tempos. Da sua experiência docente, esse cenário complexo que a pandemia trouxe, de alguma maneira, ela trouxe também para a academia, para esses jovens em formação, que são os nossos futuros operadores do direito, um debate maior sobre a utilização de práticas colaborativas e mediação, não só nas cadeiras de processo civil, mas assim como o professor faz, né? Em direito civil empresarial, o senhor sente que essa discussão ela tomou corpo nesses últimos meses por conta do cenário? Eu sempre fui um homem otimista, esperançoso, e um homem que, depois que eu li o Bruckner, eu já me conhecia, o Bruckner me deu uma luz, a euforia perpétua. Eu sou um homem tendentemente feliz. A felicidade não é um ser, é um estar tendentemente feliz. A pandemia me pôs para baixo, mesmo porque eu acreditava no Harari, que a guerra, a peste e a fome eram problemas regionais, e agora a fome e a peste são mundiais. Então, eu estou muito decepcionado com o Harari. O Harari me traiu no sentido como autor. Então, a minha resposta, Fabiana, é uma resposta de um homem que já não está exatamente eufórico como estava antes. Já não vou mais a Lisboa, não vou mais a Pompeia ver as coisas, não vou mais dar aula na sala de aula, não consigo ir para a sala São Paulo, então é um homem deprimido. Não com grande depressão, com depressão normal da pandemia. Eu não acho que é possível qualquer análise sobre o efeito da pandemia antes de 5 anos de passada a pandemia. Os efeitos são ainda efêmeros, são duvidosos. Eu não vejo nenhuma mudança como definitiva. Vejo assim, com possibilidade definitiva. Por exemplo, reuniões por Zoom, menos voos, menos deslocamento para reuniões inúteis. As pessoas se acostumaram e acho que isso vem para ficar porque deu um conforto a elas. Mas eu não conseguiria responder nas práticas colaborativas o efeito da pandemia hoje. Eu acho muito cedo. E acho mais, para ajudar no raciocínio e responder rapidamente. Disseram aí que a pandemia e o lockdown e tal foi causa de aumento de número de alienação parental. Eu tenho dito isso, que pode parecer lógico que seja, mas sem pesquisas científicas sérias, eu acho muito temerário
com uma pandemia de 1 ano, sendo que outubro, novembro, dezembro houve uma baita flexibilização, que todo mundo foi para a rua, até janeiro, aliás, fevereiro é que voltou, a gente tem essas afirmações. Simão, você sente? Ah, bom, sentir, eu posso sentir alegre, feliz, triste, com fome, mas dizer que houve, a sua resposta é muito simples. Não dá para saber. O que eu acho é que o tema vai para a mesa de maneira mais efetiva, mais repetitiva, mas dizer que isso vai gerar um aumento, diminuição ou releitura, Fabiana, eu acho que são 5 anos, no mínimo, de uma experiência para dizer que o mundo atual consolidou para o lado A ou para o lado B, tá bom? Acho que seria temerário dizer. Agora, que realmente se fala mais, se ouve mais, você vê mais gente falando, e aí, a tal da mediação funciona? Mas é pouco, é muito cedo ainda para a gente dar um Tolitor Quest, tá bom? Muito bom. E assim estamos... Temos para mais uma, se quiserem perguntar, são não, ainda não, senão vai ficar muito apertado. Assim a gente vai encerrando aqui o nosso 7º Rodas de Mediação e Colaboração. Vou franquear 1 minuto para cada um de vocês, para suas considerações finais, agradecimentos, beijos, abraços, a começar pelo nosso querido convidado, Dr. José Fernando Simão, e a encerrar pela doutora Mônica Ribeiro de Andrade Gama. Vamos lá? Simão, por favor. Obrigado pelo convite, Mônica, Ana, e foi um prazer conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto do bate-papo, quanto eu gostei de bater o papo com vocês. Muito obrigado. Tânia? Desculpa, estava no mudo. Conheci a iniciativa hoje, parabéns, muito obrigada. Até a próxima. Querida Nathalie. Obrigada também, agradecer a todos e também dizer que o professor Simão também ganhou uma nova seguidora no seu Instagram, já sabia muito da sua boa fama e um prazer estar aqui com vocês hoje e poder ter essa oportunidade de fazer uma pergunta para você. Fabiana. Bom, queria parabenizar a querida Ana e a querida Mônica pelo excelente trabalho. É muito bom ver que, mesmo com esse contexto pandêmico que todos nós temos falado e que tem nos afligido a todos, que as comissões têm feito esse trabalho tão bonito, com grandes nomes, de uma maneira multidisciplinar, e que realmente está fazendo muita diferença para a advocacia. Eu acho que uma coisa que o professor Simão trouxe, que fica como recado para todos nós da área, precisamos ser criativos e precisamos nos abrir para outras disciplinas, para outros olhares, caso contrário, alguns profissionais vão ser engolidos dentro desse novo normal. Obrigada, Ana, pelo convite, obrigada, Mônica, obrigada a todos. Minha presidente. Bom, vou deixar os agradecimentos finais para a Mônica fazer. O que eu queria dizer ao Simão foi que eu adorei e que eu ainda tenho uma lista imensa de perguntas para te fazer, que eu espero ter em outro momento a oportunidade. E agradecer a Tânia, a Fabiana, a Nathalie, o José, a Júlia, todo o pessoal da secretaria, por todo esse encontro. Obrigada, obrigada a todos. Minha outra presidente, Mônica Ribeiro, de Andrade Gama. Bom, não podia estar mais feliz de encerrar esse encontro. Tinha certeza que ia ser essa maravilha que realmente foi. Simão nos não decepcionou nem 1 minuto, foi maravilhoso. Suas palavras são sempre brilhantes. E eu vou dizer uma coisa, você me surpreendeu quando você colocou algumas palavras em relação à mediação, ou mesmo as práticas em relação à sua posição e à sua eloquência em relação a alguns conceitos, digamos assim, algumas visões que você tem em relação a esses métodos autocompositivos. Eu achava que você era mais ácido, digamos assim, em relação a esses métodos. Mônica, só uma nota. Você depois manda o WhatsApp para a Águida, fala assim, Águida, o Simão foi um bom aluno seu, só faz essa nota. É isso que eu ia falar, você passou o fim de semana com ela. Você fez um intensivão com a Gisele e com a Águida esse fim de semana. Então, realmente você foi um bom aluno,
eu vou ligar para a Águida e para a Gisele e vou falar, ó, vocês mandaram bem. E olha, realmente foi o que a gente imaginou. Obviamente, você é um cara brilhante, então trouxe para a gente conceitos, mas é interessante, porque eu acho que, assim, por melhor aluno que você fosse, um fim de semana não ia trazer coisas que a gente percebe que você fala do fundo do seu coração, Simão. E você realmente trouxe coisas que eu e a Ana, a gente tem conversado muito, trocado muito, né? E, assim, alguns termos, algumas conversas que a gente tem tido, né, Ana, que você falou, algumas coisas que você conversou, que você trouxe aqui, que bateram muito com o que a gente tem falado. E acho que nada é por acaso, a Tânia está aqui com a gente, nesses 7 anos de BPC, de práticas colaborativas, que a gente tem o prazer de ter trilhado esse caminho já com a mediação tendo pavimentado um pouquinho nesse caminho, e com pessoas como a Tânia, com pessoas como a Ana, com pessoas como a Fabi, que nos ajudou, que deu aí não só um empurrão inicial, como um empurrão, né, geral, para a gente estar assumindo essas comissões dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, da secção São Paulo. O próprio Simão, que nos convidou também para presidir a Comissão de Práticas Colaborativas e Mediação dentro do IBDFAN de São Paulo, que eu tenho a honra de presidir junto com a Sandra Bayer. Então, eu acho que, assim, os institutos como um todo, não só a OAB, como o próprio IBDFAN, quem sabe daqui a pouco o IASP, a ASP, quer dizer, todos esses institutos estão acordando para isso, estão percebendo que esses caminhos são os caminhos que têm que ser trilhados, né, dentro do mercado jurídico, né, do perfil de atuação do advogado. Agora, Simão, a gente vai fazer semana que vem uma live, vamos estar conversando sobre o perfil de atuação desse advogado consensual, desse advogado negocial, e daqui a pouco a gente vai estar batendo na porta da São Francisco para pedir uma cadeira de práticas colaborativas. A Paula Forgione vai estar com a gente semana que vem. Então, agora só falta isso. A academia deixa nos registrado ajudar. que eu amo a Paula Forgione. Só deixa registrado isso no ar, que eu amo a Paula. Ela é uma grande amiga. Eu fiquei quase 1 ano sem ver a Paula. Fomos à Sala São Paulo em outubro do ano passado. Não, fomos à Sala São Paulo agora, ver a 9ª Sinfonia antes de fechar. Eu abracei a Paula, parecia que eu era uma pessoa que eu tinha... Nossa, eu tenho uma saudade da Paula, manda um beijão para ela, viu? Ela é sua fã também, e ela vai estar com a gente semana que vem, falando, junto com a Vera Monteiro de Barros, a gente vai estar falando um pouco desse perfil desse advogado, do advogado na mediação, do advogado colaborativo lato sensu e stricto sensu, e do importante apoio que a gente precisa desse mundo acadêmico e desse mundo do ensino jurídico, que eu acho que é um pouco do que a gente falta, do perfil do jovem advogado, para a gente trilhar esse caminho que ainda falta para o mediador, para as práticas colaborativas, para a mediação e para esses meios se tornarem realidade aí no Brasil, em São Paulo, no mercado jurídico. Gente, muito obrigada. Tânia, muito obrigada. Simão, Fabiana, que são os nossos convidados externos, a Nathalie, a Ana, o Zé, a Júlia e o Arthur que estão com a gente, o pessoal da OAB, todo mundo de casa. Obrigada, público, e um beijo para todos. 18h45, cumprindo nossa combinação com o Simão e com a Tânia. Muitíssimo obrigado a todos. Próximo Rodas, dia 12 de maio. Esse evento está sendo gravado e assim que a gente receber da Secretaria das Comissões o link, a gente disponibiliza nas nossas comissões. Beijo grande para todos, muito boa noite.